Glória a Deus, amém. Sabe por quê? Porque está mais perto de Jesus voltar, né? Cada dia que passa, cada mês que passa, estamos mais perto de encontrarmos com Deus. Então, se alegre no Senhor. Não é porque a gente está ficando mais experiente, né, Raimunda, que a gente vai ficar triste, né? Não, estamos mais perto ainda, né? Mas eu creio que Jesus está voltando muito brevemente. Eu escutava a rádio quando eu vinha para cá, e aí um pastor falava, né? Alguém disse, está correto falar que Jesus vai voltar daqui 10 anos? Afirmar dia e hora a gente não tem como afirmar, né? A gente não pode afirmar isso. Mas a gente pode ficar em alerta máximo. Nós estamos na linha de alerta máximo, tá, gente? Sobre a volta de portas para arrebatar a igreja. Viu, meu Alejandro? Ele está voltando. E graças a Deus que você está na presença de todos, de vir a Cristo. Então, estamos esperando por Ele. E é hoje. Você que veio celebrar conosco é muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, que essa noite Deus possa ministrar no seu coração. Eu quero reforçar. Sábado, nós temos aquele evento, né, que é o nosso seminário DNA 1, para toda a igreja, mas em especial, de forma assim, convocada mesmo, todos os líderes, obreiros, líderes em treinamentos, das 2 da tarde, e nós vamos até às 17h30, tá? Das 14 horas até às 17h30, nós vamos ter uma tarde poderosa aqui, abençoada. Traga a sua célula, traga a sua equipe de ministério, traga seu povo que está lá junto com você, e vamos ter uma tarde poderosa aqui. Deus vai ministrar muito em nossos corações. Temos 2 pastores convidados que vão estar aqui ministrando também. Então vai ser uma tarde de muita edificação. Todos são convidados para estar aqui, ser muito abençoado. Nesse sábado, chegou. Seminário DNA 1, renovando a nossa visão. E eu espero que você venha e não falte, a não ser por doença, trabalho, necessidade realmente inadiável. Mas não venha com aquele discurso, eu estava cansado, pelo amor de Deus. Quem vier com esse discurso, entrega o cargo que é melhor, né? Fica mais bonito, né? Fica muito feio, né? Mas nós vamos estar juntos aqui, servindo a Deus, aprendendo, renovando. Queridos, estar na presença de Deus é tempo de renovar, tá? Eu até disse aqui na sexta-feira em nossa vigília, né? Que vigília abençoada, poderosa. Agora a gente está fazendo vigília toda sexta, tá, gente? É toda sexta. Naquele esperançômetro, conforme a gente chamou, que é aquele questionário de pesquisa que a gente fez, tive 49 pessoas que responderam, e vários ali desejaram mais oração na igreja. Eu achei bom isso, né? Eu gostei disso, o povo pedindo mais oração, e nós agora vamos orar mais. Nós não vamos ficar só, viu, pastores, das 20 às 21, não. Nós vamos ficar até meia-noite, toda sexta-feira. Sabe até quando? Eu não sei até quando. Eu acho que a gente vai aumentar mais isso, acho que a gente não vai voltar para trás mais. Porque eu estou muito consciente de uma coisa, igreja do Senhor Jesus. Você quer vitória? Ore. Você quer mais vitória? Ore mais. Você quer muita vitória mesmo? Ore mais ainda. É assim. Porque quando você ora, você não muda Deus, mas você muda seu coração, você muda a sua vida, você alinha a sua vida à vontade de Deus. Então, eu estou precisando muito de orar. E eu acredito que você também deve sentir no seu coração né, essa necessidade de orar para nos alinharmos com os céus. E eu quero ver. Quem sabe lá na sua célula dá para fazer um dia de oração também? Hã? Alguém colocou lá nesse questionário, né, na sugestão, sugerindo um dia, pelo menos um dia por mês para orar na célula. Não pode orar. Pode orar sim, claro que pode. E quem sabe a célula naquele dia pode ser lá no monte. Quem sabe lá no monte? Reunir a célula e ir lá para o monte e orar no monte. Hã? Eita glória, não é no monte de coberto por causa do frio, né, gente? É no monte mesmo, lá no Serrinha, né? Que está o frio, né? O frio chegou à noite, mas você vai bem agasalhado e vai. Sim, deixa Deus usar você para você fazer um trabalho de excelência para o Senhor. Vamos nos renovar em Deus. 2025 é o ano da nossa renovação. Vamos nos renovar? Só uns 10% falou, glória a Deus, aleluia. Vamos nos renovar, queridos? Vamos renovar a fé, o ânimo, a disposição, os projetos, os sonhos, os desejos de Deus, né, no nosso coração. Vamos deixar fluir essa vontade de Deus dentro de nós para que a gente cumpra esse chamado de Deus e a gente viva milagres. Quem quer viver milagre aí?
Eu quero viver milagre. Eu vou dizer, você vai viver milagre. E alguém diz, pastor, mas eu já estou vivendo milagre. Então, viva milagres hoje na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, né? Na tua vida ministerial, em todas as áreas. Basta você se posicionar no Senhor, né? Terça-feira, líderes, obreiros. Terça-feira, líderes, obreiros, anfitriões. Todos os líderes de ministério, líderes de célula, líderes de treinamento, e mais quem desejar vir participar, que é uma reunião aberta. Terça-feira, eu quero aquela reunião geral com todos vocês aqui na igreja, às 20 horas, e no final vou dar uma janta para vocês, tá bom? Então, vocês já preparem para estar aqui com a gente, todos os obreiros, eu, pastor Clésio, líderes, pastores, obreiros, líderes em geral, vamos estar aqui um tempo aqui de alinhamento, né? E vai ser um prazer estar junto com vocês aqui, para falarmos alguma coisa com vocês. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Mateus 11, versículos 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. Diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva a sua cabeça e fala um pouco com Deus. Pai, nós colocamos, Senhor, aqui esse momento da palavra diante do Senhor, pedindo, comunica conosco, fala conosco, que o Senhor tenha liberdade para nos ministrar aqui agora. Que o Senhor nos corrija, nos ensine, nos edifique, nos encoraje e que o Senhor faça a sua vontade. Que o teu Espírito Santo possa mover aqui, nos conduzindo nesta palavra, no nome de Jesus. Amém? O tema que eu quero falar com vocês é: troque o fardo. Trocar o fardo. Como as pessoas estão cansadas, né? A gente vive a geração dos cansados. Até crianças estão cansadas. Sério? Até as crianças estão cansadas. E olha que criança, dizem que criança não cansa nunca. Até quando eu era ainda mais novo, tinha uma propaganda na televisão de uma pilha, que disse que era uma pilha muito boa e tinha uma criança do lado para comparar. Né? Que a criança não cansa e a pilha também não descarregava. E hoje até as crianças estão cansando e as pessoas estão ficando cansadas no caminho e estão querendo parar. E alguns estão de fato parando ou já pararam. Mas a palavra de Deus que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra de renovação, de ânimo, de encorajamento. É uma palavra que Deus trouxe no meu coração. Deus ministrou muito no meu coração essa palavra. Por isso, eu quero ministrar essa palavra para vocês que está aqui nesses textos. O contexto imediato dessa palavra está falando sobre a crescente oposição que Jesus enfrentava no seu ministério. O ministério de Jesus estava crescendo, estava tomando vulto, e já era bastante conhecido, e ele já tinha muita oposição. E a oposição ao ministério de Jesus não era do povo em simples, mas era das autoridades religiosas. Eram dos fariseus, dos republicanos, dos saduceus, corrigindo, dos homens da lei, dos sacerdotes, né, do sinédrio, que era a composição de todos esses homens, né, dos principais homens desse grupo. Jesus sofria uma oposição muito grande no seu ministério. Você vê isso nos versos 18 e 19, que ele diz assim: pois veio João que jejua e não bebe vinho, João ele está falando o Batista, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Havia uma oposição muito forte ao ministério de Jesus. Jesus também responde à incredulidade das cidades de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum. Cidades estas que viram a maioria dos milagres de Jesus, que presenciaram e usufruíram da maioria dos milagres de Jesus. Jesus fala dessa incredulidade do verso 20 ao verso 24, e olha que incredulidade, no mundo espiritual é uma coisa terrível. A incredulidade é o que impede as pessoas de viver o sobrenatural. Incredulidade é o que impede as pessoas de viver milagres, de realmente romper com muitas amarras e coisas que prendem as pessoas,
E Jesus estava lidando com esse público, olha só que situação. E é bom que a gente contextualize que Jesus não estava falando a um povo estrangeiro, Jesus estava falando ao seu próprio povo, ao povo escolhido de Deus, ao Israel de Deus. E ver tanta oposição e tanta incredulidade no meio desse povo. É a esse povo que Jesus está dirigindo, a esse grupo de autoridade que representa o povo, que decide pelo povo, que são incrédulos e críticos ferrenhos ao ministério de Jesus. O ministério nunca foi fácil, começando pelo do nosso mestre. E às vezes a gente quer ministério fácil, a gente quer facilidade, mas a oposição, a incredulidade sempre esteve presente no ministério daqueles homens de Deus, começando do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também Jesus trazendo uma revelação nova aqui sobre o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus, ele foi dado aos humildes, ele foi negado aos sábios e entendidos do mundo, versos 25 a 27, e foi revelado aos pequeninos. Ele diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Jesus está falando que o reino de Deus, ele está à disposição, em especial dos pequeninos. Geralmente, aqueles orgulhosos, os soberbos, os altivos, eles não acham o caminho do céu, eles não encontram Deus, geralmente não encontram, mas os humildes, esses encontram o caminho do céu. Agora sim, nos versos 28 a 30, é um convite de Jesus Cristo, é um convite pessoal dele, aos que estão cansados e sobrecarregados. Nesse texto, nós vamos ver também um contexto teológico muito forte, que Jesus vai contrapor com essa palavra. Jesus se opõe aqui ao legalismo farisaico que está vigente e opõe ao seu ministério. Esses fariseus, Jesus fala sobre eles em Mateus 23, versículo 4. Jesus fala da característica que eram esses fariseus. Jesus diz, eles, os fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Esse era o tipo de pessoa que Jesus se estava contrapondo com esse ensino de Mateus 11, 28 a 30. Esse texto de Mateus 28, 30 também, esse ensino de Jesus revela a sua ternura, revela a sua graça no lugar do peso da religião. Esses judeus, o seu povo, estavam acostumados com a religião, com a lei, com a dureza da lei, com o legalismo. E Jesus Cristo aqui, com esse ensino, ele vem combater esse legalismo da lei, essa dureza da lei, que não havia misericórdia, era olho por olho, dente por dente. Você matou, você morre. Era uma lei severa e dura. Jesus Cristo, ele opõe com esse ensino a essa dureza, a esse farisaísmo sem amor. Porque o farisaísmo é aquele que manda você fazer, mas ele não faz. É aquele que faz uma fachada bonita para se mostrar quando está em público, mas como disse Jesus, por dentro é como um sepulcro caiado, é podridão, não tem nada de amor, não tem nada de misericórdia. E Jesus criticou essa falta de amor, essa falta de misericórdia dos fariseus, que eram ferrenhos adversários de Jesus. Então, esse texto também, ele revela, teologicamente, uma nova forma de se relacionar com Deus. Não mais pela imposição da lei, a lei dura, severa, mas agora através de um relacionamento com Deus, passando pelo Filho Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo está trazendo um novo evangelho, um evangelho totalmente oposto ao sistema religioso daquele tempo. Então, por isso, a razão da oposição crescente e forte ao ministério de Jesus. Jesus, embora também sendo um rabino, não oficialmente, mas assim, ele é constituído e declarado, ele traz inovações que a lei não tinha. Porque a lei, com seus mais de 400 ordenanças, regras, e mais somando com todas as, não só mais os 10 mandamentos, mas é mais de 400 as ordenanças, porque foi juntando tantas regras, tantas tradições que deviam ser respeitadas, que se tornaram mais importantes do que o amor e do que a misericórdia. E isso sobrepunha a misericórdia
com as pessoas. E Jesus bate duro com eles. É por isso que Jesus então começa dizendo, fazendo esse grande convite: vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados. O vinde a mim é um chamado pessoal de Jesus Cristo para aquela multidão que estava sofrendo com a dureza da lei, com a opressão da lei, com a insensibilidade das autoridades religiosas, que eram implacáveis no combate a qualquer quebra de alguma ordenança ou mandamento. Eram duros. Mas Jesus os critica que era uma dureza falsa, porque não era uma dureza que eles aplicavam a si próprios, eles colocavam jugo pesado sobre eles. E Jesus Cristo está falando com essa multidão que está cansada, porque Paulo descreve muito bem, ele fala disso muito bem em Romanos, Paulo fala disso muito bem, em especial em Gálatas. Se você não leu Gálatas, é um livro de 5 capítulos, mas é uma carta exatamente para combater o legalismo, para combater o sistema judaico de leis, né? Que Paulo está falando de um novo tempo, de uma nova aliança, de uma graça nova que é dada por Deus. Jesus Cristo está oferecendo para esse povo agora algo novo, porque esse povo já não aguenta e não consegue cumprir com as ordenanças da lei. E quem quebrava um só dos mandamentos, Jesus disse, ele se tornava réu de todos. João 6,37, Jesus diz assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Jesus estava convidando essa multidão, não para uma religião. Não era para uma religião. Eles já estavam com uma religião. Eles já estavam vivendo uma religião. Eles já estavam cansados. Eles não estavam conseguindo viver a religião. Eles não conseguiam cumprir com os mandamentos. Então Jesus chama eles para viver agora a vida com Ele. Diferente. Venha a mim. Deixe o seu fardo. Deixe esse sistema de legalismo. Irmãos, hoje a gente é muito privilegiado, graças a Deus. Eu cresci num ambiente, numa igreja Assembleia de Deus, no interior desse estado. Então eu estou na igreja há mais de 50 anos. E como a gente viveu isso, como eu vivi isso. E a gente tem muita dificuldade de discernir até que ponto a gente vai no legalismo, até que ponto a gente está na graça. Porque as pessoas têm tendência, ou é 8 ou é 80. Ou é para a direita demais, ou é para a esquerda demais. E isso atrapalha, não é assim que funciona. Jesus está convidando essas pessoas para Ele, como já foi lido no texto inicial aqui pelo pastor Geomar, João 14,6. Quando Tomé pergunta qual era o caminho, Jesus Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, Jesus ainda continua convidando as pessoas que estão cansadas. Eu vejo as pessoas cansadas. Hoje mesmo, quando vimos a igreja, na parte da manhã, a gente falava sobre essa correria que está a nossa sociedade, essa inquietação que vive a sociedade. Não é só sua inquietação. As pessoas têm dificuldade de parar e sentar por um tempo, de conversar, olhar no olho do outro e conversar. Elas têm dificuldade de parar e ficar quietas por um tempo. Elas estão agitadas. Isso é uma característica que está na sociedade. A gente quer as coisas tudo muito rápido. A gente quer as coisas num toque. Queridos, isso está trazendo para nós uma doença. Nós estamos nos adoecendo com esse sistema que está o mundo e nós não aguentamos. As pessoas hoje não aguentam ficar muito tempo numa igreja, porque já começa a acostumar demais, virou rotina lá na minha igreja, é só ler a Bíblia, é só culto, o culto é o mesmo culto, para eles é tudo o mesmo. Aí começa colocar tudo numa vala comum, e aí o que? Ela quer algo novo. As pessoas estão querendo viver algo novo. As pessoas estão correndo atrás de coisas novas. Nunca se viu uma inquietação tão grande no coração das pessoas, e as pessoas estão cansadas. Esta semana eu soube de alguém que me disse que estava num velório. Tinha 5 pessoas naquele lugar sendo veladas, 4 delas eram por suicídio. Olha que situação nós estamos vivendo. As pessoas não têm paz. As pessoas estão cansadas, sobrecarregadas de tanta coisa que elas mesmas estão se enchendo, elas mesmas estão trazendo para dentro de si. E elas vão chegar a um ponto que elas não aguentam.
Eu não sou psicólogo, mas a gente consegue entender muita coisa do comportamento humano ao caminhar com as pessoas, ao andar com as pessoas. As pessoas estão buscando coisas demais que elas não dão conta de absorver. É conhecimento demais, é informação demais, e informação obsoleta que não vai acrescentar nada na tua vida, não vai mudar nada. A gente percebe que as pessoas vão para um restaurante, cada uma pega seu smartphone e não conversam, mas estão conectadas a um aparelho celular. E isso não é só os adultos, as nossas crianças, os nossos jovens estão vivendo essa mesma realidade. E elas estão ficando cansadas. As pessoas estão vivendo um tempo em que elas estão cansadas. E quando você chama, vamos à igreja no domingo, que aqui a gente só tem culto na igreja uma vez no domingo, as pessoas estão cansadas porque chega no final do domingo, parece que elas estão mais cansadas do que no sábado que elas finalizaram a semana. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com a igreja? Nós buscamos mais nossos interesses materiais, nós buscamos mais nossos sonhos materiais e muito menos a presença de Deus, muito menos as coisas de Deus. Mais tempo nós dedicamos ao Netflix e similares, mais tempo nós dedicamos à roda de amigos, mais tempo nós dedicamos a um jogo de futebol e outros esportes de interesse, mais tempo as pessoas dedicam numa página pornográfica, olhando vídeos pornográficos, do que lendo a palavra de Deus ou orando. E eu estou falando de crente. Estou falando de crente. Irmãos, as pessoas estão ficando cansadas. E o pecado cansa. O pecado cansa, porque a pessoa vai pecando, vai chegando no ponto que ela também não aguenta. Ela não vai aguentar, porque o salário do pecado, o que a Bíblia diz? É morte. E Deus está nos chamando, querido, é para Ele. Vinde a mim. Vamos começar a olhar para Jesus. Vamos a Ele. Jesus Cristo uma vez disse para os discípulos que impediam as crianças de virem a Ele, Ele disse, em outro lugar ele diz, quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. A gente está indo para muitos lugares, muitas vezes, mas não está indo a Jesus. E a gente está ficando mais cansado, a gente está ficando estafado. Nunca se viu tantas pessoas em consultórios de terapeutas, de psicólogos e por aí vai. Pessoas que estão buscando ajuda com psiquiatra, porque não aguenta, e não aguenta mesmo, porque vai chegando um esgotamento profundo que a pessoa não aguenta. Queridos, vamos parar, vamos olhar para Jesus. Jesus está voltando, o que você está construindo? Você está construindo castelos de areia? Sim, muitos de nós estamos construindo castelos de areia, e Jesus está voltando, e esses castelos vão ficar para quem? Sabe quem que vai usar esses castelos que você está construindo, que muitos estão construindo? É o diabo, o anticristo, seus agentes. Você quer semear no reino do anticristo ou quer semear no reino de Deus? O Senhor está me levando para confrontar você. Alguns no esperançômetro pediu, pastor, seja mais duro, vou ser mais duro. Vou ser mais direto, né? Queridos, venha Jesus. Vamos para Jesus? Vamos para Ele, vamos para a presença dEle. Graças a Deus que as 2 vigílias que nós tivemos foi uma boa participação. Essa foi melhor do que a outra ainda, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer mover a igreja para o propósito dEle, para viver o propósito dEle. E Deus conta com homens e mulheres que têm coragem de dizer, eis-me aqui. Que têm coragem de renunciar à sua rotina, alguma coisa que você acha que é importante em prol do reino dEle. Porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas não querem mudar uma vírgula da rotina dEle para o reino de Deus mais. Algumas coisas você vai ter que... Eu vou dizer uma coisa aqui. Vai chegar o tempo. E parece que já está chegando. E parece que pelas informações que tenho, já estão vivendo. Pastores já estão tendo que pagar para ter músicos disso e daquilo na igreja. Estou sabendo já. Daqui a pouco, o que nós vamos viver? Meus queridos, se nós não despertarmos e não voltarmos para Jesus, Jesus volta. E a gente nem viu que Ele voltou. A gente só vai assustar quando tiver tudo passado. Mas sabe o que ainda eu acho que é tão ruim também? Essa é a pior de todas. Mas uma coisa que é ruim também, que a gente perde tanta coisa boa que podíamos viver vindo a Ele. Colocando aos pés de Jesus nossa vida, colocando aos pés de Jesus os nossos sonhos, para a gente viver o dEle. Colocando diante do Senhor Jesus nossos interesses para viver o dEle. Sabe por quê? Que quando a gente faz isso, Ele nos abençoa.
Ele traz coisas muito melhores do que a que pedimos. Por isso que Paulo, em Efésios 3:20, ele fala que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Porque quando você está na presença de Deus, você está vivendo o plano de Deus, o propósito de Deus para a tua vida. Há um cuidado especial de Deus sobre você, sobre a sua casa. Acredite nisso, você vai viver coisas incríveis na presença de Deus. Jesus está chamando, venha a mim. Ele está te convidando, você está cansado? Você está cansado de sofrer, está cansado de carregar fardos que não deviam ser seus, ou que não de verdade são seus? Jesus está te chamando, venha a mim. Jesus conhece cada um de nós, é por isso que ele chama, venha a mim. Jesus sabia daquele povo que eles estavam vivendo. E Jesus está chamando, venham a mim vocês, vem para mim. Sai desse sistema, venham a mim. Aí ele diz, venham a mim, cansados e sobrecarregados. É uma realidade que todos enfrentamos. Todos nós, crentes ou não crentes, em algum momento a gente cansa das lutas internas. Lutas que nós travamos talvez aqui dentro da sua mente. Lutas que você traz para dentro de você de culpas, de feridas do passado, coisas que aconteceram na sua vida, feridas que marcaram a sua vida, mas você não consegue se livrar. Jesus já pagou o preço dos seus pecados, você já entregou a sua vida para Jesus, você fez uma aliança para Jesus, Jesus já te perdoou, mas você ainda está com a ferida lá de trás, você não consegue deixar esse fardo lá atrás, nos pés de Jesus. Mas hoje o Senhor está te chamando para tirar esse fardo das suas costas. O Senhor quer aliviar o peso que não é mais seu. Ele já levou. Isaías 53, o profeta messiânico, ele fala que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O que impedia sua paz, ele já levou. Agora você pode ter paz. Ele já pagou todo o preço. Não precisa você mais se cansar e ficar carregando o fardo das feridas do passado, carregando ódio, ressentimento, porque alguém fez um mal a você. Isso é fardo que não te pertence mais como filho de Deus, como filha de Deus. Isso não pertence mais a você. Libere esse fardo aos pés da cruz do Senhor. Perdoe quem te machucou. Quantas vezes estamos cansados por tentar carregar tanta coisa quebrada que estão conosco. E a gente fica carregando o entulho nas nossas costas. É como um homem que enche um saco de pedras e ao longo da caminhada vai colocando mais pedras ainda nesse saco. E ele vai ficando tão pesado, que ele não aguenta. Chega ao ponto que ele vai parar. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vem a mim cansado. Vem a mim, entrega seu fardo para Jesus. Deus está dizendo, entrega esse fardo para mim. Eu quero mudar essa história, eu quero mudar a sua vida. Eu quero essa tristeza que te consome, traz ela para mim. Eu quero te dar alegria. Porque a proposta dele é essa. Venham a mim, você cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. É o que ele promete para nós. Romanos 3:23, Paulo escreve, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Exatamente, o pecado traz culpa, nos afasta do Senhor. O pecado atrapalha você de viver projetos gloriosos de Deus. Pecado não faz parte da vida de crente mais. Todo homem e mulher que teve um encontro com Jesus genuíno, entendeu quem é Jesus na sua vida e fez uma aliança com Ele, já teve os seus pecados perdoados. Sim, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas muitos não querem largar o pecado, porque não entendeu ainda o que Deus fez na sua vida. Pecado na vida de crente, homem de Deus, pode acontecer. João, quando ele escreve nas suas epístolas, ele fala que nós pecamos, nós falhamos. Mas ele diz, nós temos um advogado junto do Pai, nós temos o Senhor. Ele já fez o que tinha que ser feito pelos nossos pecados. Então quando você errar como filho de Deus, se errar vai ser um acidente. Pecado na nossa vida, de homem de Deus e mulher de Deus, é acidente. Não é uma prática habitual, porque se está habitual, já não é mais o Espírito de Deus que está na tua vida. Você já saiu da presença de Deus. Mas pecado é acidente. Quando você peca, aquilo é uma mancha em você. É algo ruim, uma ferida ruim. Ninguém quer andar com coisa fétida no seu corpo. Ninguém quer andar com uma ferida aberta no seu corpo. Você quer se livrar. Pecado é uma doença e ninguém quer isso para você. E nem muito menos o nosso Pai Celestial. É por isso que Ele ofereceu o seu perdão lá na cruz do Calvário a todos aqueles que crêem nele. Onde estão os que crêem no Senhor Jesus aqui? Aleluia!
Salmo 32, versículos 4 e 5, Davi falando aqui sobre o seu pecado e lamentando sobre o pecado, ele dizia que o pecado que ele havia cometido secava os seus ossos, porque era um peso. Gente, quem tem Cristo, hoje eu entendo porque que o texto bíblico diz assim, quem é de Deus não peca. Eu entendo isso, hoje eu entendo, mas teve um tempo que eu não entendia isso. Não conseguia entender isso. Como assim, quem é de Deus não peca? Então eu já pequei tantas vezes, ainda de vez em quando ainda peco, então eu estou enrolado, né? Está complicado para mim essa situação. Mas eu fui entender, porque quem é de Deus, o pecado, ele não aceita o pecado na vida dele mais. Gente, se você pecar, você nem vai dormir. Você é filho de Deus agora, o pecado não é mais parte da sua natureza. Você não vai aceitar, gente, eu pequei, eu errei, meu Deus, você quer resolver isso, você quer limpar, é uma sujeira que não faz parte mais da tua vida. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que servir Jesus não é mais não é um sistema religioso, não é um sistema religioso que você pode fazer isso e isso você não pode, pode, não é, cristianismo não é regras, Daniel, cristianismo é relacionamento com Deus, é andar com Ele e amá-lo de todo o coração, a tal ponto que eu quero obedecer os seus mandamentos. Isso é cristianismo. Não precisa de ninguém vigiar você lá no seu trabalho, pastor Felipe, como é que você está lá no seu trabalho? Não precisa de ninguém ir lá na sua casa e ver o que você está assistindo na televisão, não precisa, é você e Deus, nós servimos ao Senhor, é por amor, você é fiel ao Senhor por amor, pelo que Ele fez por você, porque você foi tão amado e você entendeu esse amor, experimentou desse amor, agora você também é filho de Deus, conforme João diz, né, que nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Irmãos, você é a nova criatura, essas coisas velhas já não servem mais para nós, mas o Senhor está chamando você que está cansado do ministério, talvez até pensando em desistir, Jesus te chama, vinde a mim. Você que está cansado da dura realidade da vida, com tantas frustrações, tantas decepções com pessoas que você investiu, que você acreditou, talvez pessoas do seu relacionamento muito próximo, Jesus está dizendo, vinde a mim. Pai e mãe que está cansado de filhos que ainda não entraram, não ajustaram no percurso, situações familiares que trouxeram inquietação na família, como isso cansa a família. Os pais sabem disso, mas o Senhor está dizendo, venha a mim, venha a mim. Você que tentou várias vezes mudar a história da sua vida, deixar velhos hábitos pecaminosos, você que é viciado em pornografia, você que é viciado em alcoolismo, você que é viciado em drogas, já tentou tantas vezes largar e não consegue, já tentou vir para a igreja muitas vezes e vem, põe o pé na igreja e volta para o mundo, não consegue firmar. A palavra de Jesus para você hoje é, vem a mim. O mundo pode ter cansado de você, as pessoas podem ter desistido de você, mas Jesus não desiste. Ele continua dizendo, vem a mim, você que está cansado desse sistema do mundo, vem a Ele. Vem tomar o fardo dele. Ele quer mudar a sua história, Ele quer trazer alívio para a sua alma. Esse é o nosso Deus. Ele quer te aliviar hoje, Ele quer renovar você hoje, Ele quer que você saia daqui com esperança, com expectativa, com alegria, não olhando para o negativismo, as notícias ruins que te desanimam, não, mas olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, olhando para as promessas dEle, que um dia Ele voltaria, e olhando também para a sua promessa, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem luta? Tem. Jesus não prometeu moleza para nós mesmos, Ele não prometeu, disse que ia ser difícil, para Ele foi difícil, para os discípulos foi difícil, para os nossos pais da fé que sucederam os discípulos foi difícil, e foi muito mais difícil que para nós, porque eles morreram pelo cristianismo, morreram pelo evangelho. Você não vai precisar morrer pelo evangelho, não tem ninguém apontando arma na sua cabeça, falando, você vai ficar com Jesus ou vai morrer? Você vai ficar com Jesus e vai morrer ou vai largar Jesus? Não tem ninguém fazendo isso. Hoje é fácil demais servir Jesus, né? Você tem promessas gloriosas, e Jesus diz, eu vos aliviarei. E o alívio que Jesus oferece é um alívio real, não é aquele alívio temporário que uma droga, que uma noitada, que um rolê, que um fim de semana vai dar. Não, é um alívio eterno. É isso que Ele oferece, é paz eterna, porque as pessoas podem estar com a conta cheia de dinheiro, Edilson, mas não dormir de noite porque não tem paz. Pode estar com um inventário de bens gigantesco, mas deita para dormir e não tem paz.
não consegue viver. Mas você que é filho de Deus, herdeiro de Deus, de todas as suas promessas, talvez não tenha nada disso. Mas você deita e dorme como um filho, amado e querido, protegido pelo Pai. Porque você já recebeu o alívio do Pai. Você já recebeu o descanso do Pai. E esse é o Deus, esse Deus, Ele faz isso conosco, Ele nos dá esse descanso extraordinário, Ele traz essas mudanças extraordinárias na sua vida. Talvez você não tenha tudo o que você queira, tudo o que você sonha, mas você vai ter tudo o que você vai precisar. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você servimos, Ele vai fazer tudo o que você precisa. É diferente dos meus desejos, mas o que você precisa, Ele não vai deixar faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na panela, diz o profeta para a viúva lá. E eu quero dizer essa palavra, eu tomo posse dela para nós hoje também. Se você acredita em Deus, se você toma posse das promessas dele, acredite, há um cuidado especial para a tua vida. Tem provisão do céu liberada para a tua vida hoje. Tem socorro liberado para a sua vida hoje. Tem livramento sendo liberado para a tua vida hoje. Quem sabe muitos de vocês estão aqui hoje, porque esta semana Deus te deu um livramento e você está vivo por graça e misericórdia dEle. Acredite nisso, isso é o que Deus faz. Ele nos alivia o tempo todo, querido. Deus te aliviou hoje, você não faz ideia. Deus nos aliviou hoje de tanta coisa. É por isso que a gente está aqui, está com alegria. Ninguém está aqui porque foi obrigado. Nós estamos aqui porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós estamos aqui porque sabemos para onde nós queremos ir. Nós estamos aqui porque nós adoramos um Deus real e verdadeiro, que diz: vinde a mim, você cansado e oprimido, e eu te alivio. Eu te dou descanso. Recebe o descanso para a tua vida, renova hoje tua força, se entregue ao Senhor Jesus. A mulher samaritana de João 4, verso 14. Jesus encontra essa mulher, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Gente, 5 maridos hoje talvez nem assustar tanto. Mas numa sociedade legalista e religiosa, aí essa mulher não era bem-vinda em lugar nenhum, em estabelecimento comercial nenhum. Nem para buscar água aonde as mulheres iam, ela tinha que ir no horário menos apropriado, onde ninguém ia naquele horário. Só que Jesus Cristo vai para ela e diz: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus vai lá, só para mudar a história de uma pessoa, dar alívio, dar descanso para uma mulher, trazer esperança. O Senhor é esse Deus misericordioso. Ele é esse que vai atrás de mim e de você, mesmo quando eu não mereço. Porque nós não merecemos, mas é graça, é favor dele que alcançou a minha e a sua vida. E ele oferece alívio de verdade. E ele finaliza dizendo: tomai o meu jugo. O jugo de Jesus é um sistema novo, é uma nova forma de viver. Jesus não está oferecendo aqui uma vida sem problema, pelo contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E ele disse: eu estarei com vocês. A boa notícia de andar com Jesus, com o jugo dele, ele está conosco. E ele diz também que o jugo dele é suave. O jugo de Jesus é suave, ou seja, vai ter jugo. Vai continuar o jugo. E o jugo era uma peça de madeira que ligava um animal ao outro para arrastar algo. Geralmente um arado, ou uma carroça, ou assim por diante. E Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, Jesus vai andar de jugo com você. O meu jugo, Jesus vai estar do seu lado. Quem vai carregar o maior peso? Adivinha quem vai carregar o maior peso? Ou já carregou? É Jesus. Ele já carregou o fardo que você ia carregar o resto da sua vida, e aí no final nem ia dar conta, ia viver uma vida miserável, uma vida pobre, uma vida sem esperança, e por final ainda ia para o inferno. Aí Jesus Cristo: não, pega o meu jugo, me dá esse seu, pega o meu, toma o meu fardo que é leve, o meu jugo suave, e vamos andar junto, eu vou andar com você, e Jesus do seu lado andando com você na sua caminhada. E é isso mesmo, esse é um novo modelo de servir ao Senhor que Jesus fala a esses judeus e esses fariseus, que eles não entendiam. É um modelo de servir a Deus por relacionamento, e não por regras, e não por um sistema de normas. É um relacionamento com Deus através do Filho de Deus. Você pode ter entrado aqui com muitos problemas, mas você pode sair daqui renovado. Você pode sair daqui um novo homem, uma nova mulher, com a sua fé renovada, as suas forças renovadas, porque o Senhor Jesus, Ele te oferece o seu jugo e o seu fardo, o seu jugo suave e o seu fardo leve.
Se alguém puder me dar uma água, eu aceito. E finalizo, e eu queria que você já ficasse de pé, os músicos já subissem. O mestre diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele é manso, ele é humilde. Ele nos ensina com amor, ele nos toma pela mão, ele não desiste de nós, ainda que a gente erra, ainda que a gente caia, mas ele nos toma pela mão, ele nos carrega, ele nos sustenta. João 8,11, Jesus tem um encontro ali com a mulher adúltera, que foi pega no seu ato de adultério, e ela esperando as pedras virem sobre ela e ser apedrejada, morta, apedradas, mas de repente não tem nenhum acusador mais, e Jesus diz: mulher, cadê teus acusadores? Ela diz: Senhor, não ficou nenhum. Aí Jesus diz: nem eu também te condeno, vai em paz, não peca mais. Esse é o jeito de Jesus de lidar comigo e com você. Não é porque você está na lama que ele vai chegar e te pisar. Ele vai chegar em você e vai te oferecer uma nova oportunidade. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode ter errado tanto na sua caminhada da fé, você pode ter falhado tanto, mas o Senhor está dizendo: eu também não te condeno, vai, não peca mais. Vamos em frente, igreja do Estrela. Há muito que fazemos, há muito que conquistamos para Deus, e Deus conta comigo e com você para o seu reino. Mateus 9,9, nós vemos Jesus Cristo chamando Mateus, aquele cobrador de impostos, publicano, homem desprezado, rejeitado. Imagine como era a vida desse judeu publicano, cobrador de impostos para outro reino. Mas Jesus olha, ele não viu o Mateus rejeitado, cobrador de impostos, aquele pecador, não. Ele viu um homem carente da graça e do perdão de Deus. Ele olhou para ele e ofereceu oportunidade. Jesus faz isso comigo e com você. Ele te dá oportunidade. Você pode ter pecado muito, mas há um texto bíblico que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem graça de Deus aqui para mim e para você nessa noite, para você ser renovado, para você ser curado, para você andar com Jesus, para você se firmar nele, para você não desistir dele, não desistir do chamado dele, não desistir da missão que ele te deu, e andar com ele junto no seu jugo, com o seu fardo, crendo que maior é Deus na tua vida do que teus problemas, maior é Deus que cuidou de você até aqui, e ele vai continuar cuidando. Você não precisa esperar ser perfeito para vir a Jesus. Ele te aceita do jeito que você está, só que ele te transforma para você nunca mais ser o mesmo. Aleluia! Você vem como está, mas ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, para você se tornar um novo homem, uma nova criatura. Você se torna filho dele, filho de Deus, através de Jesus, e você encontra a recompensa, descanso para a sua alma, salvação e paz. Não há nada mais valioso do que a sua salvação, do que a paz que Deus te dá. Não há nada, não há riquezas, não há bens materiais, nada pode equiparar a salvação que Jesus nos ofereceu. A paz que ele dá, você pode dormir em paz, você pode descansar em paz. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é filho dele. A salvação, ela é eterna já para mim e para você. A partir do dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, a salvação já é algo real e eterno para nós. Nós sabemos que podemos até morrer hoje, mas nós sabemos para onde vamos depois que morrermos, porque já estamos em Cristo. Nós vimos a Ele, nós recebemos o jugo dEle, o fardo dEle, andamos com Ele, Ele anda conosco, e melhor, Ele pôs em nós o Espírito Santo, e agora nós vivemos no propósito dEle, na vontade dEle, porque nós pertencemos a Ele. Eu e você somos de Jesus, não somos mais donos de nós, mas Ele é dono de nós. Sabe como? Você já é o servo, mas não é o servo por obrigação, não. Você não é obrigado a ser servo de Jesus. A Bíblia conta lá nas ordenanças da lei um tipo de servo. O servo judeu, ele servia por conta de situação de dívida e outros problemas, ele servia a um senhor. Mas chegava um tempo que era o ano do jubileu, ele tinha que ser liberto, ele não podia continuar mais servindo aquele senhor, ele não podia ser mais escravo daquele seu senhor, porque ele era irmão dele.
Só que aí ele já tinha constituído família. Aquele senhor era bom demais para ele. Ele amava o seu senhor. Aí ele diz para o seu senhor: eu não quero sair, eu quero continuar. Aí aquele senhor tinha que levar aquele servo aos anciãos da cidade, às autoridades. E ali, com o testemunho do público, ele era furado a orelha na presença de testemunha, dizendo: a partir de hoje eu sou servo, não por mais obrigação, mas porque eu escolhi ser servo. Ele servia por amor. Esse é um modelo meu e seu. Servimos a Jesus, servimos ao Senhor, não é mais por regras, não é porque sou obrigado, não é porque alguém está me vigiando, não, é porque eu amo demais, porque você foi amado demais. É por isso que você abandonou o pecado, é por isso que você abandonou a vida torta que você vivia, é por isso que você abandonou o mundanismo para viver Cristo, esse novo jeito de viver, porque você é uma nova criatura. Aleluia! João 14, 27, Jesus disse: eu deixo para vocês a minha paz. Receba a paz de Jesus aí. Tenha paz. Vamos louvar. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Abandonou todas as vezes que eu caí, mas você me ouve e ficar feliz, e ficar feliz. Não me Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu mandei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Pega a sua voz nessa noite, cante. E não me abandonou todas as vezes que eu caí.
Glória a Deus. O convite de Jesus: vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, continua de pé. Você está cansado? Você se sente perdido? Você afastou de Jesus e quer voltar para Ele? Ou você nunca entregou para Jesus, mas quer se entregar a sua vida a Ele? Hoje é o dia. Deus te dá a oportunidade. Hoje é dia de salvação. A salvação está aqui, porque Cristo está aqui. Ele te chama: venha a mim. Venha trocar o seu fardo. Venha a mim. Receba a minha paz. Receba o meu jugo. Receba o meu fardo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer dar a sua paz. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem alguém? Se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui. Vem aqui à frente. Não? Tem alguém que quer entregar a sua vida, que está afastado e quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, vem aqui. Sua oportunidade. É dia de renovar. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém para Jesus aqui? Deus te abençoe. Jesus chama: vem a mim. É para Ele. Não há para onde irmos. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Ele é o único caminho. Ele é o único que pode mudar a nossa história e dar um final feliz. Ele é o único que pode nos dar felicidade de verdade. É Ele. É só Ele. É por isso que Ele te chama hoje. Venha. Venha para mim. Jesus te chama para os braços dele. É para os braços do Pai. É para descansar, ser cuidado por Ele. É ser protegido por Ele. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Ah, não há lugar melhor do que a presença de Deus. Junto com Ele, vivendo com Ele. Ainda que te custe tudo. Ainda que te custe tudo, eu quero te dizer, vale a pena, porque o que você vai receber de Cristo Jesus é muito mais, não tem preço. O que Deus oferece para aqueles que vêm a Ele, não há comparação com nada deste mundo, com riquezas, com fama, prestígio, influência, não, nada, porque o maior presente que um homem ou mulher pode ter é a salvação em Cristo Jesus, é ter sua vida transformada por Ele, mudada por Ele. Oh, não se iluda com o mundo, não se iluda com o diabo. A Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Enquanto houver vida em você, ele quer sugar, ele quer destruir. Enquanto tiver alguma coisa de alegria em você, ele quer acabar. Mas Jesus Cristo veio trazer vida. A vida vem de Deus, a esperança vem de Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Só tenho você. Por favor. Só faltava eu perceber. Glória a Deus. Mais um glória para Deus. Nós não vamos terminar essa reunião também como Deus me deu essa direção. Eu quero convidar os cansados aqui à frente, sobrecarregados. Talvez você esteja muito cansado. Talvez você pensou em desistir da sua fé. Talvez você pensou em desistir do seu ministério, do seu chamado. Talvez você pensou em desistir da sua família. Talvez você pensou em desistir da vida. Jesus quer aliviar seu fardo. Deus quer te dar o jugo e o fardo dele. Tem alguém aqui? Vem aqui à frente. Se tem alguém que quer receber uma palavra de oração, quer receber um renovo de Deus, vem aqui à frente. O Senhor renova. É Ele que renova. Ele quer renovar. Você está cansado?
acabar com a tua vida. Não vai acabar não. Sua vida não vai acabar hoje não. Jesus tem esperança. Jesus tem alegria. Jesus tem paz. Jesus tem salvação. Jesus tem renovo para a tua alma agora. Ele renova você agora. Ele renova. Receba renovo. Recebe agora o renovo do Pai. No nome de Jesus. Recebe agora. Recebe o renovo do Pai. Sopra Espírito Santo agora. Sopra Espírito de Deus. Sopra aqui agora. Sopra Espírito de vida. Espírito de Deus. Sai cura aqui agora. No nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba agora. Todo cansaço. Toda forma de aprisionamento. Eu repreendo agora. No nome de Jesus. Caia por terra toda a cadeia do inimigo na tua vida. Caia por terra toda palavra de maldição na tua vida agora. Eu repreendo na autoridade de Jesus Cristo. Na autoridade do poder de Jesus. Caia por terra todo o mal. Você está sendo liberado. Você está sendo liberado. Você está sendo liberado. Você está sendo liberado. Para caminhar, para seguir em frente. O Espírito Santo está ministrando na tua vida agora cura, renovo, receba agora. É Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui e Ele está te ministrando agora. Recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora. Recebe, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, você vai sair daqui na fé, na convicção que o Senhor te chamou. Você é dele, você pertence a Ele, sua vida é dele, os seus sonhos são dele, é Ele que te chamou, é Ele, em nome de Jesus. Receba agora, recebe agora o renovo do céu, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Recebe, seja agora renovado, curado, em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, eu declaro cura plena, completa da alma, é agora, do corpo. Ah, Senhor, é no nome de Jesus que eu abençoo o seu povo. Senhor, nós não vamos parar, ninguém vai parar, ninguém vai desistir, porque o Senhor nos renovou hoje, Pai. E nós somos gratos por esse renovo, nós somos gratos pela sua provisão, nós somos gratos pelas portas que foram abertas hoje, pelas prisões que foram quebradas hoje, nós somos gratos pelas vidas que foram curadas hoje, curadas da depressão, curadas, meu Deus, ó Pai, da opressão, foram libertas. Sim, Pai, porque é o Senhor que faz. E é isso que nós ministramos, vida abundante, conforme o Senhor promete a todos os seus filhos, a todos que confiam nele. Vida abundante, esperança, certeza que o dia que você partir desta, nós vamos estar com ele. Você não vai temer a morte, você não vai temer as enfermidades, você não vai temer o que o inimigo pode fazer, porque você é de Deus, eu e você somos dele, nós estamos com ele. Você, em nome de Jesus, seja hoje renovado, revestido da graça e do favor dele, para uma vida cheia da presença dele. Deus te abençoe. Você crê nisso? Diga amém. Mais um amém para o Senhor. Tenha uma semana abençoada. Todos vão na paz do Senhor Jesus Cristo.